Bom dia, boa tarde a todas e todos. Agora vamos adentrar uma questão. Como poderia ser a população do qual eu peguei uma amostra? Então, primeiramente, será que eu preciso que a minha amostra seja aleatória? Sim, eu realmente preciso que a minha amostra seja aleatória. Mas na arqueologia, isso não é a realidade. Então, nós, pesquisadores, vamos fazer a escolha de tratar nossas amostras como aleatória. Tecnicamente não são, mas vamos fazer essa escolha. Primeiramente, nós temos que considerar que a viés da coleção foi baixa. Ou seja, se tem uma coisa que se sabe que a coleção tive uma grande viés enquanto estava sendo feita no campo, a gente não vai poder conversar sobre uma população do qual isso veio, seja na estatística, seja fora. E depois a gente tem que pensar sobre taxonomia, ou seja, pensar se o impacto dos processos taxonômicos sobre a amostra esteja baixa. Ou, alternativamente, que eu vou querer eventualmente comparar 2, 3 ou mais coisas cujos situações e impactos taxonômicos sejam paralelas, similares, ao qual eu posso considerar que aqueles sítios sofreram os mesmos tipos de influências nas amostras. Ok? Depois de decidir que eu vou tratar de algo como aleatório, a gente tem um exemplo que está apresentado no livro do Drennan sobre como isso fica. Então, vamos passar por esse exemplo. Então, caso tenha 100 pontos de projétil coletado em superfície, uma região que tem sítios com baixo acúmulo de material, e considerando que essas são todos mais ou menos da mesma período e pontos de projétil é algo meio infinito, então decidiram se tratar isso de uma amostra aleatória. E essa amostra tem as características que a gente já podemos descrever de amostras, ou seja, a média aritmética, que no caso é 3,35 centímetros, então ponto de projétil pequeno, com um desvio padrão de 0,5 centímetros. Então, sendo que essa é a nossa amostra, e sendo que nós sabemos que amostras não são reflexos perfeitos de populações, não são, mas são nossas melhores estimativas sobre essas populações, a gente quer pensar, ok, qual é o nível de confiança que eu tenho sobre essa estimativa? Como é que eu vou tratar dessa estimativa? Para depois, talvez, comparar com outros pontos de projétil, seja de outro período, seja de outra região. Vamos ver. Então, eu tenho que adentrar e fazer mais preciso a minha pergunta. Então, primeiro, a gente diria o quanto de confiança devemos ter dessa estimativa. Mas a resposta realmente não vem do lado afirmativo. A resposta vem do lado contrário. Assim a gente entra nos contrários, porque a chance que a gente vai poder trabalhar é aquela chance que não está correto. E a chance que não está correto o suficiente a representar a população. Para aí por um segundo. Vamos pensar. Se eu tiver uma estimativa de população aqui de 3,35 centímetros e depois eu descobro que a média real da população seja 3,35005 centímetros,
essa não é uma diferença suficientemente grande para realmente fazer uma diferença no meu tratamento. Mas se nossas questões são sobre coisas tipo que tipo de caça seria usado através dessas ferramentas, daí talvez eu quero poder ter uma estimativa que está correto da população com menos que 1 centímetro. Eu não quero muito grande essa chance que meus dados não representam a população. Mas a amostra já existe. Vamos lá ver. Vamos lá ver. E, primeiramente, vamos pensar. Ok, será que é uma população que tem 3,25 centímetros como média? Então, como fica essa relação? Então, a gente já falamos da questão de fazer todos os possíveis amostras de um certo número dentro de uma população. Então, se eu tenho uma amostra de 100 e se eu comparar isso com a ideia de ter feito amostras de 100 com uma população com média de 3,25 centímetros, como seria essa distribuição? A distribuição é feita pensando também nesse erro padrão. E erro padrão a gente sabe que é a melhor maneira de estimar através do desvio padrão da nossa amostra. Ou seja, a gente na nossa amostra tinha 0,5 centímetros como desvio padrão, então a gente vai olhar nisso e pensar, isso deve estar relacionada ao comportamento dessa distribuição amostral de médias, ou seja, todos os possíveis amostras de 100. Gente, eu nem tenho noção de quantas possíveis amostras de 100 que você poderia ter. Mas, quando você pega todas essas possíveis amostras e pensa, estão centralizadas em 3,25 centímetros e tem erro padrão de 0,05 centímetros, que é o que saiu aqui do nosso cálculo. Então, podemos fazer uma curva. E nessa curva, o que a gente vê? Então, se está centralizada em 3,25 centímetros, a relação da nossa amostra com essa curva é aqui. Nossa amostra ficaria nessa posição. Então, se a população tem 3,25 centímetros, tem alguma chance que você poderia pegar a nossa amostra dessa população. Então, existe uma chance que numa população desse jeito, nossa amostra de 100 poderia ser entre aquelas milhares de possíveis amostras de 100. Vamos ver outras possíveis populações. Se a média da população fosse 3,20 centímetros, aqui, a nossa amostra tá mais raro até. Ou seja, se você tem uma população de 3,20 centímetros, o chance que se ia pegar uma amostra que é igual àquela que nós temos de ponta de projétil chega a ser muito pequena. Ou seja, então, estamos saindo da provável tipo de população que ia fazer nossa amostra. Então, indo no outro sentido, olhando então para uma população 3,3 centímetros. Se pegar todas as amostras centralizadas em 3,3 centímetros, a nossa amostra de 100 tem uma chance maior de ser pego.
Então a gente segue essa lógica e olha o que acontece. É quando a gente fica com a imaginário de uma população com média 3,35 e todas as suas amostras de 100, que nossa amostra estaria vindo daquele lugar que seria muito provável ter uma amostra igual à nossa. Então, a gente pega essas curvas de população e a gente, para fazer as coisas de estatística, a gente tem que inverter isso, porque nunca podemos fazer todas as amostras de 100 de uma população. A gente vai ter uma amostra de 100 e queremos estimar a população. Então, mas a lógica inverte, e inverte bonitinho. E a gente pode pensar, ok, nossa média da amostra é a mais provável medida de média da população. Então, as medidas de populações dos quais a nossa amostra poderia ter vindo tem maior chance de estar nessa área aqui, perto dos valores da amostra. Então, essa característica é que permite que trabalhamos com amostras sendo algo que reflete a possibilidade da população do qual vieram. Então, a gente estamos moderadamente confiantes que nossa amostra veio dessa população, de uma população qualquer, que tem média de 3,35 centímetros, que seria localizada aqui no meio, mais ou menos 0,5. Ou seja, essa área aqui, estamos moderadamente confiantes que a nossa amostra vem de uma população dessas. Mas estamos vendo, a gente tem muita coisa na curva que está fora da curva. Então podemos pensar. E também eu gostaria de ser mais do que só moderadamente confiante. Eu gosto de confiança. Podemos ficar razoavelmente confiantes que nossa amostra veio de uma população que tem uma média de 3,35 e uma dispersão dessas entre mais ou menos 0,1 centímetros. Ou seja, estamos razoavelmente confiantes que nossa amostra vem de uma amostra que tem... nossa amostra vem de uma população que tem entre 3,25 e 3,45 centímetros. Então, estamos aqui mostrando aquelas prováveis médias da população do qual eu peguei a minha amostra de 100 pontos de projétil.